E o Tá Me Indica de hoje está diretamente da 19ª edição do Morar Mais. E sabe o que eu mais gostei? Que eles provaram que dá sim para unir bom gosto, sofisticação, mas sem exageros. A mostra acontecerá até o dia 30 de agosto aqui na Casa Cortês de Paula, no bairro Cidade Jardim. Um imóvel modernista que por si só já é uma obra de arte à parte. Ao todo, são 24 ambientes, com mais de 34 arquitetos envolvidos e 70 parceiros. Tudo isso envolvendo designers, arquitetos, paisagistas e decoradores. E não é só para vir conhecer, visitar e ir embora não, tá? A mostra ainda oferece visitas guiadas, oficinas, palestras, arte e gastronomia. É justamente para você vivenciar aquela experiência completa. Estou aqui no espaço de leitura Travessia com o Lucas, Natália e Ariane, os arquitetos desse espaço maravilhoso, que vão contar pra gente um pouquinho de como foi o processo de criação, toda a inspiração por trás desse espaço. Lucas, conta pra gente de onde que veio a ideia primeiro de participar aqui da mostra. Para participar, essa conversa na verdade começou numa mesa de bar, a gente conversando sobre literatura, sobre espaços que a gente gostava. A gente viu que todo mundo ali, os 4, tinham uma sinergia muito legal. E aí a gente falou, um dos participantes, que é o Otávio, que não tá aqui hoje, falou pra gente, e se a gente fizesse um espaço ali na Morar Mais, uma sala de leitura, uma biblioteca? Aí todo mundo na hora, legal, vamos, bora! E aí todo mundo topou, no outro dia tava todo mundo conversando sobre o projeto mesmo, a gente sentou numa tarde, fez o projeto inteiro numa tarde, e a gente tem uma sinergia muito legal, então foi essa inspiração que a gente saiu do espaço. Natália, conta pra gente, então, qual foi a inspiração? O processo eu já entendi ali, agora a inspiração por trás da sala de leitura. O nosso foco foi trazer a literatura brasileira, né? Foi o que a gente tomou como base, então trazer em cada canto do espaço um pouquinho dessa brasilidade, de literatura, contar de fato uma história. E por isso nós trazemos vários elementos, né, no nosso projeto que traz essa referência, homenagens a escritores, a própria Cecília Meirelles, Jorge Amado, Graciliano Ramos. Então esse foi o ponto de partida e as inspirações para que a gente trouxesse a brasilidade, né, descrita aí no nosso livro. E realmente dá para perceber em cada cantinho mesmo esses toques especiais. E conta pra gente por que a escolha desses tons terrosos. Eu tava conversando com eles aqui agora, que antigamente, gente, eu sou designer de moda, designer gráfico, enfim, mas não tenho tanto esse olhar apurado, obviamente, igual eles. Amo arquitetura, amo arte, mas obviamente que aqui a gente tá falando com profissionais. Mas eu tava falando dessa questão dessa mistura dos tons terrosos e principalmente, depois a gente vai mostrar mais em detalhes, do teto, que é um papel de parede de um veludo, não sei, né? Eu quero entender isso, a escolha desses materiais e desses tons. Isso, os tons hoje a gente traz eles porque eles são um pouco mais sóbrios, então faz mais sentido com o conceito da sala que a gente quis trazer. Então são tons mais escuros, são tons mais aconchegantes, e isso para uma sala de leitura que a gente quer uma luz mais baixa, mais quente, um ambiente mais calmo para você se desligar do seu dia a dia e voltar o seu olhar mais para a literatura, que é o que tange todo o projeto. Combina e faz muito sentido com toda essa conjuntura do projeto que a gente quis trazer. Então são esses tons escuros e quentes e aconchegantes para ser um ninho mesmo, uma caverna de refúgio do dia a dia, da tecnologia, do celular que a gente fica com ele na mão o dia inteiro. Então a gente traz esse quentinho pro coração pra gente poder fechar o projeto assim. E é impressionante realmente, quando a gente entra aqui, a gente sente exatamente essa calmaria, essa vontade de ficar aqui sentada nessa poltrona com a perninha pra cima, lendo, escutando. Gente, tem uma vitrola aqui, que delícia. Na hora que eu entrei, a primeira coisa que eu falei, que música gostosa, aí eu fui ver, gente, é uma vitrola, que saudade, né? Enfim, acho que essas coisas, a gente tem que deixar um pouquinho a tecnologia de lado e voltar para essas pequenas coisas gostosas que a gente tinha na época dos nossos pais, dos nossos avós e até na nossa infância também, porque eu sou dessa época. Enfim, fica em off. E agora eu queria saber de vocês, porque uma das questões do Morar Mais é fazer espaços bacana, aconchegantes e tal, mas sem ter essa necessidade de altos gastos, né? Então, assim, queria que vocês pudessem dar uma dica que a gente conseguisse pegar aqui do espaço, enfim, replicar em casa sem que fosse uma coisa trabalhosa e sem muita, né, sem, de fato, um custo muito alto. O que é que você sugeriria, Lucas? Eu acho que principalmente é na criatividade dos materiais.
Por exemplo, se você vai fazer... às vezes você consegue fazer uma pintura legal numa parede pra fazer que não é tão caro. Você consegue aplicar um papel de parede, que nem a gente fez no teto, que dá dá outra cara pro ambiente e não é tão caro também de produzir. Então, essas pequenas coisas assim você consegue ir fazendo e dá realmente um novo ar pro ambiente e todo mundo consegue fazer, que é bem tranquilo. Natália, o que você falaria que seria a principal tendência agora na decoração, que a gente vendo aqui, a gente poderia também fazer em casa? Eu acredito que tem sido muito usual, né, e tá vindo com tudo, a questão do revestimento cerâmico unido à marcenaria, por exemplo. Vamos mostrar isso, porque eu fiquei encantada. Aqui, ao fundo dos nichos, né, nós trabalhamos, então a gente pegou as cerâmicas que foram fornecidas pela Estrufaldi, então trabalhamos também nesse mesmo bordô para dar a tonalidade, como já mencionou pela Mariane. E fizemos uma paginação de piso ao fundo do nicho, bem como na bancada também, ali do lado. Isso seria um piso? Um piso, gente, eu tinha certeza que era couro, que era alguma madeira revestida de couro. Isso, nós fizemos a colagem do piso na própria marcenaria e isso traz um ar diferente, foge do tradicional, que por vezes, às vezes numa bancada de bebida seria usado um mármore, um granito, e isso traz também um conceito, né, para o espaço, algo diferente. E imagino eu que mesmo sendo uma peça diferenciada, nova, deva ter um valor mais baixo que um granito, por exemplo. Com certeza. Com certeza, nós também focamos nisso, no aproveitamento, assim como aproveitamentos na entrada do ambiente de livros que iam ser livros que iam ser descartados por sebo. Então, a ideia é realmente do morar mais por menos e que com pequenas coisas, né, e às vezes até com que a gente acha que não vai ter uso, a gente consegue trazer uso e trazer personalidade para o nosso espaço. E, Ariane, pra gente finalizar, eu queria que você me falasse, assim, de tudo que tá aqui, o que você acha de mais especial, que é pra gente deixar a dica para as pessoas virem e visitar com esse novo olhar? Eu acho que o que a gente traz de diferente é justamente no nosso móvel, porque todas essas partes verdes, elas são portas, e a gente quis trabalhar um layout bem desconstruído e a gente traz isso com os nichos que não tem uma rigidez de uma estante de casa, uma estante de biblioteca, uma estante de loja, e a gente consegue mostrar essas portas também que tem esse formato orgânico, traz essa fluidez para o ambiente, mas a gente brinca um pouco com espaços, né, de luz e sombra. E elas são passantes, elas não têm os puxadores, então isso é bem minimalista, né? Não ter essa cara de porta, e eu acho que isso fica bem diferenciado, traz um design bem diferenciado pro móvel que a gente criou aqui. E moderno, né? Eu achei maravilhoso. Então agora, a minha última pergunta para finalizar, o que para vocês, cada um, tem aqui de mais especial? Que você pudesse escolher um item de decoração, enfim, algum detalhe daqui do espaço de vocês. O que pra você seria esse item de apego emocional? Eu levaria a instalação que a gente fez com os livros, porque além de ter ficado maravilhoso, ainda tem a questão do apego, que a gente que montou, a gente que criou o design, a gente que pensou na composição dos livros, fomos atrás dos livros, fomos atrás do artista, fomos atrás de tudo. Então esse item pra mim, na minha casa, seria perfeito. Você, Natália? Para mim, eu acredito que as nossas peças, que são esculturas, né, em madeira, que são um trabalho artesanal, que valoriza também, né, a mão de obra, eu acho que para mim é muito valioso e eu gostaria muito de ter essas peças em casa, né? A gente consegue ver várias espalhadas pelo ambiente, né? Aqui nós temos o Pequeno Príncipe. Eu já tô desejando o Pequeno Príncipe, depois você mostra em detalhes, que realmente, gente, que trabalho incrível, muito lindo. São peças que são diferentes, são artesanais e você não encontra em qualquer lugar, né? São produzidos por uma pessoa, né? Pelo Thiago, e eu acho que é totalmente exclusivo para o seu ambiente ou, né, para o nosso. Eu gosto um pouco de vermelho, né? Então, eu acho que eu ficaria com o revestimento, principalmente porque foi um trabalho manual que nós fizemos. Então, isso ainda traz esse apego com as peças. E eu acho que a gente conseguiu utilizar ele de uma forma que ele não foi feito para ser usado. E eu gosto muito dessa inovação também. Então, para mim, seria bancada, seria trazer o revestimento para o fundo da estante, essa inovação do material mesmo, do uso do material. Gente, realmente o espaço está maravilhoso. Fica aqui o convite para vocês. A mostra acontece até o dia
até o dia 30 agora de agosto. Ainda dá muito tempo. Eu vou já conhecer mais espaços e mostrar para vocês também. Então fiquem ligadinhos aí no Tá Me Indica. E mais um espaço incrível que eu precisava mostrar para vocês, o Gabinete da Colecionadora, com o Ítalo e Ana Júlia. Eles vão contar pra gente um pouquinho da inspiração, de onde que veio todos os detalhes incríveis que eles escolheram para estar aqui. Conta pra gente, Ítalo, qual que foi a principal fonte de referência para esse espaço? O principal foco nosso na hora de projetar o conceito do projeto como um todo foi inspiração de Minas Gerais. Então a gente parte da premissa das obras de arte de artistas mineiros, né, que são assim bem renomados e conhecidos. E também pela história da casa, né? Que a gente pegou algumas peças também, que ela era colecionadora. A gente tem algumas peças aqui de cinzeiro, que era da época delas, né? Da década de 50. E tem alguns fatos curiosos também, porque o ambiente, conforme você vai andando e estiver contando a história, você vai se envolvendo mais, né? Querendo saber cada detalhezinho, né, Ana? Que é muito bonito. Antes de encerrar nosso papo, você vai me contar a história do Claro, cinzeiro, que eu já tô espalhando por aí, que eu achei o Esse máximo. cinzeiro é fantástico, gente. É o melhor. E você, Ana, o que você acha que mais inspirou? Então, inicialmente a ideia do gabinete foi porque o morador da casa, ele era o primeiro médico radiologista de Minas Gerais, e a gente quis voltar com essa ideia de gabinete. Cada cantinho tem uma história diferente. Então a gente vem com essa história da dona da casa, dos cinzeiros, e muitas histórias também de artistas mineiros, que a gente vem aqui com a Yara Tupinambá, tem o José Luiz, tem o Kim, todos são mineiros e cada um com um jeito diferente de arte. E um detalhe muito especial que eu vi por aqui, que eu achei o máximo, foi que, para quem ama vinho, assim como eu, eles criaram uma adega super diferenciada. E uma outra história que eu achei muito bacana é a coleção de vinhos que estão por aqui. Aí você vai contar pra gente. A adega e os vinhos, o que acontece? A gente tá fazendo a reforma de uma casa em Diamantina que tem 70 anos. E aí, nessa coisa de descartar algumas coisas da casa, a gente falou assim, vamos fazer uma adega no ambiente, que ela vai ser suspensa e com a telha, até mesmo o ponto da gente lembrar, né, de ser mais afetivo a casa. Então hoje a gente vê as telhas e lembra como se fosse casa de vó mesmo, até pro pessoal aqui da casa também na história, né? E um fato curioso também é que todos os rótulos e os vinhos que estão aqui, eles são da colecionadora, né, da Keile Oliveira, e ela fazia alguns vinhos e além dos vinhos ela criava esses rótulos. Todos os rótulos dela são inspirados em artistas mineiros, ela homenageava os artistas. Então tem obras Naif, né, que são essas obras igual a do Kim, tem o Lorenzato aqui também. Então é a inspiração dela, tudo envolve arte e conta uma história, né, que foi o ponto de partida do nosso projeto. Alguma coisa especial que vocês fizeram questão de colocar aqui, mas por algum motivo está passando despercebido? Por que eu tô te perguntando isso? Porque a ideia é convidar quem já veio para voltar de novo para ver essa coisinha especial e quem não veio ainda para vir justamente com esse olhar mais aguçado. Nossa, gente, espera, eu não sei. Algum? Eu acho que tá todo mundo... Acho que tudo também, né? E a gente tá fazendo questão de contar cada história, entendeu? Porque pra gente o sentido maior do ambiente é esse. Então eu já sei o que a gente vai contar. Na verdade, A história dos dos cinzeiros. É porque, na verdade, assim, a gente fez esse ambiente com esse potencial de contar essas histórias, mas que ao mesmo tempo não fosse hoje como se fosse um escritório, né? Então você vê que a gente traz essa máquina, que é uma coisa muito afetiva, de lá da década de 50 também, igual a casa. A gente traz aquele espaço com a poltrona, que é como se fosse um living mesmo, que é para convidados a acelerar e ser um espaço de contemplação das artes, dos rótulos, dos vinhos, né? Então a gente queria que fosse realmente um espaço que ele pudesse dar aquela desacelerada, que não fosse algo muito tecnológico, né? Que trouxesse as texturas da madeira. Temos esse aparador que a gente fez, né? Que a gente desenhou, que é todo em lastra da Porto Belo, que imita pedra-sabão, né? Que é assim, fantástico. Então tem também essa característica da textura mineira. E o principal, que é a história, acho que é o do cinzeiro mesmo, que a gente tem que contar, que é incrível. A dona da casa, ela colecionava cinzeiros desde sempre. E aí todo lugar do mundo que ela viajava, vou até pegar pra vocês verem aqui assim, eles são todos bordados, sabem, desenhados, tem uns de ferro também que são bem lindos. Então ela pegava esses cinzeiros em todos os lugares que ela ia. E um fato muito legal, na verdade são dois, ela tinha uma carta que ela mandou pro governo, do presidente da China na época, pedindo ele um cinzeiro. Só que aí ele mandou essa carta pra ela, essa carta é de 1952, tá aqui, original também. E aí ele falou com ela que não era possível, que não estava à venda, que não era uma coleção para todos.
E aí tá aqui a carta. E um outro fato legal também é que ela chamou na época um jornalista para vir aqui, porque ela falou que estava doente, no fim da vida, tetraplégica, não sei o quê. E aí no horário que ela marcou com ele, ele veio, né, e falou assim, vou doar para ela. E ele não fazia noção de que era uma coleção. E aí disse que na época ela chegou, né, recebeu ele toda bem vestida, em pé, não sei o quê. E aí ele ficou tipo assim, uai, que é isso? E aí isso é muito legal, porque no fim ela convidou ele para tomar um café aqui dentro e ele viu que de fato era uma coleção. Fez uma reportagem na época com ela, que saiu em tudo quanto é jornal da época, né? E isso é bem legal. Ela adorava colecionar. Então você vê que todo o momento aqui do ambiente é sempre enfatizando uma coleção, uma história. É um ambiente que ele realmente vai contando os detalhezinhos, assim, que é bem legal. Eu ia falar isso. O que eu percebi desde o primeiro dia que eu entrei aqui foi isso. É um ambiente acolhedor. É um ambiente que faz a gente querer ficar, porque traz essa mineridade, esse acolhimento, né? Essas histórias que não só a gente quer aprender, por isso que eu tô contando pra todo mundo, porque eu achei o máximo, mas também um espaço que eu senti assim, eu quero estar aqui pra escrever as minhas histórias, pra contar pro meu filho, né? Esse momento de fato, assim, de tradição, Sim. né? Acho que vocês estão de parabéns, tá incrível. E agora uma outra dica que vocês pudessem dar, alguma coisa que tem aqui que vocês poderiam, assim, alguém que veio, gostou e poderia replicar em casa de uma forma do estilo que é Morar Mais, né? Tem esse princípio, e daquela questão que a gente gosta, que é o do yourself. Uma coisa que eu acho que é bem bonito, que é na entrada, que é esse painel, né, por exemplo. Aqui a gente quis fazer com uma solução que não envolvesse tanto corte, que é muito complexo. Então você vê que os painéis são chapas mais inteiriças, né? Então, assim, tudo que tá aqui é possível de fazer de uma forma mais rápida. Você pode só pegar umas medidas e adaptar em casa. Esses painéis também que estão aqui atrás, né? Então você vê que ele é todo modular, cada um tem um tamanho diferente. A bancada também, né? Esse aparador que a gente criou, é um aparador que não é muito complexo. Ele, inclusive, é feito em um porcelanato, né? Igual eu falei, que é uma lastra Portobello. Então, assim, são várias coisas. Eu acho que essa ideia também que a gente teve da adega também, que é muito legal, né? Então, você vê que são soluções que, pela proposta do Morar Mais, a gente tem o foco também na sustentabilidade. Então, era isso, né? Que às vezes era uma coisa que ia ser descartada. E um fato também que eu não contei, essa telha, ela antigamente ela era feita, modulada na coxa da perna. Então, você vê que a borda dela de cá é mais larga do que a de trás. Então, tudo tem uma história no ambiente, né? Tudo tem um sentido e um propósito. Então, eu acho que é isso, é convidar as pessoas, às vezes, a olhar para uma coisa que você vai descartar e ver que fala assim, gente, isso aqui pode ser talvez uma outra coisa, Tudo pode sabe? virar arte, né? Tudo pode virar arte. Muito obrigada, eu amei de verdade o espaço de vocês. Fica aqui o convite para vocês virem conhecer. Como eu falei, o Morar Mais vai ficar aberto ao público até o dia 30 de agosto, então não perca a oportunidade. São vários outros espaços, cada um com ideias mais legais. Dá para você se divertir, traz a família. Enfim, é um programa incrível, não perca. E agora eu tô aqui com o Vitor Lúcio, arquiteto responsável pelo ateliê da escritora, um espaço maravilhoso, e ele vai contar pra gente aqui um pouquinho da inspiração dele para criar esse espaço. Gente, a intenção era criar um ateliê inspirado na escritora Conceição Evaristo. Então, era a valorização da escritora preta. Então, você pode ver, a gente vai achar aqui diversos elementos. A gente vai ter pedras brasileiras, aqui como o Bege Bahia, o quartzito vermelho Xangô, e trazer essa temática para dentro do evento também, porque muitas vezes a gente visita mostras e falta um pouco de representatividade. Então a intenção era trazer um pouquinho disso aqui para o ambiente, para que mais pessoas pudessem chegar aqui e se sentir representadas, ao ver a valorização da cultura negra que é aqui dentro, seja através das pedras escolhidas, através dos quadros, dos objetos de decoração, que isso fosse muito facilmente identificado. E aí também, né, tem a intenção de trazer o amadeirado para a maioria do ambiente, para que ficasse também um ambiente aconchegante, né, próprio realmente para a leitura, para que a Conceição pudesse escrever os livros dela. E de tudo que tem aqui, o que você acha que foi mais especial na hora que você escolheu para colocar aqui? Eu acho que foi o desenho da mesa, porque eu desenhei a mesa, fiz, né, elaborei ali, e aí eles executaram realmente direitinho. Então foi como tirar um sonho do papel, sabe? E realmente ela tá maravilhosa. Outra item que me chamou a atenção foi
essa instalação, não sei nem como chamar, é assim que a gente chama? A gente tem chamado da dança dos poemas, né? Porque eles ficam aqui, assim, penduradinhos e quando passa um ventinho, assim, eles balançam e trazem um pouquinho de movimento pro ambiente, né? É realmente muito lindo, gente. Quando realmente acontece, entra essa luz do sol e o vento bate, é uma energia tão gostosa que vem daqui, né? E outra coisa que é maravilhosa foi essa sua escolha, né, dos adornos, Sim. da forma que você colocou eles aqui nessas pedras. Explica pra gente o motivo, né, dessa escolha. Sim, porque a intenção aqui era desenvolver o mobiliário todo de pedra. Só que eu não queria fazer um estande convencional de prateleira. Então a gente pensou em fazer esses módulos separados e eles são o mesmo módulo, mas eles são aplicados, por exemplo, uma hora de um jeito, outra hora de outro, para variar os espaços e poder trazer um movimento também. Muito bacana. E de tudo que tem aqui, já que a ideia do Morar Mais também é incentivar que as pessoas possam fazer também, né, as suas casas, deixarem elas tão lindas quanto aqui, fazer, né, o do yourself, o que você acha que quem viesse aqui poderia se identificar? Eu já tenho a minha sugestão, que eu até falei com ele, que eu quero fazer em casa. Olha, eu acho que uma sugestão que fica muito diferente de você fazer, que você pode, né, pegar um cantinho e fazer realmente a dança aqui dos poemas, porque é fácil, é super barato e você pode fazer, por exemplo, com as páginas de livro, com cartas que você tem, com fotos e pode variar aí dependendo da época do ano, né? E uma outra coisa, gente, que tá super em alta, que a gente escuta muito falar, é o tal do adesivo vinílico. Só que, obviamente, não pode ser qualquer um, né? Porque esse aqui tá impecável e ninguém falou. Você falou que você surpreendeu de todo mundo perguntar da sua. Todo mundo acha que é uma marcenaria, porque ele tá tão bem aplicado e ele tem... É tão de boa qualidade que a textura dele fica ótima. Você passa a mão, ele não parece um adesivo vinílico. Realmente parece um MDF. E um detalhe especial que eu também vi por aqui, que aí fica a dica para quem já tiver vindo e para quem vier ainda na exposição, que é o quê? São esses totens que eu trouxe aqui com o nome de outras escritoras pretas, mas tem um detalhezinho que eu trouxe que são os poemas. Então você pode vir e levar para casa os poemas. Você leva um pedacinho do espaço. Então você não deixa de levar um presente para casa, um pedacinho desse espaço maravilhoso. Sim. Muito obrigada, Vitor. Eu que agradeço. Eu adorei vir conhecer a Morar Mais e poder compartilhar tudo com vocês. A gente se vê em breve em mais um Tá Me Indica. Tchau!